Boa noite! Hoje vamos falar sobre algo que mistura física quântica, sabedoria ancestral e o som constante das águas de um rio amazônico. Imagine-se num barco de madeira, com o motor desligado, deslizando lentamente pela correnteza marrom e preguiçosa. O ar está pesado de umidade, como se cada respiração fosse um gole de chá quente. O cheiro de folhas úmidas se mistura ao aroma doce e terroso da mata fechada. Você não está aqui por acaso. Seu destino é uma aldeia escondida, um lugar que parece não ter pressa em existir, e onde a palavra tempo não significa o mesmo que para você. A viagem até aqui já é um experimento sensorial. O zumbido dos insetos é quase uma sinfonia, intercalado pelo barulho oco de troncos boiando e o grito distante de aves que você não saberia descrever nem com um catálogo inteiro de ornitologia. Você provavelmente não sobreviveria a um mês aqui sem a ajuda de quem conhece cada raiz, cada trilha, cada veneno e antídoto. Mas por enquanto, basta observar. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço por aqui. Aliás, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são agora. Quero saber se você está embarcando nessa viagem junto comigo na madrugada ou se é um viajante diurno. Agora, vá apagando as luzes. Talvez deixe uma janela aberta para sentir a brisa. E se escutar um som distante, imagine que seja o rio sussurrando histórias antigas. E aos poucos, vamos começar essa jornada sonolenta, juntos. A canoa segue pelo rio e você percebe como a floresta muda de cor ao longo do dia. Pela manhã, o verde é vibrante, quase exagerado, como se alguém tivesse aumentado a saturação do mundo. Ao meio-dia, as sombras ficam mais duras e a luz se reflete na água com um brilho que obriga você a semicerrar os olhos. Historiadores ainda discutem se a ocupação humana na Amazônia foi sempre tão discreta quanto parece hoje, ou se grandes cidades existiram aqui antes de desaparecerem na vegetação. Logo à frente surge uma curva fechada do rio. O barqueiro, um homem magro e silencioso, aponta com o queixo para a margem, onde um grupo de garças brancas repousa. Lá, ele murmura. Você não entende se é um aviso ou um convite. Ao se aproximar, percebe a entrada de um igarapé estreito, quase escondido por galhos caídos. A canoa entra ali e a luz muda, como se você tivesse atravessado uma cortina. O silêncio aumenta, mas é um silêncio diferente, cheio de camadas. Há o som do seu próprio corpo se movendo, o bater lento da água contra a madeira, o eco distante de algo caindo na mata. É nesse cenário que você vê, pela primeira vez, a aldeia. Algumas ocas circulares feitas de palha se espalham em um terreno levemente elevado, protegido das cheias do rio. Crianças correm descalças e cães magros dormem à sombra de árvores baixas. Um homem idoso, com pele marcada pelo sol e cabelos prateados, se aproxima. Ele segura um cajado simples, mas decorado com penas e sementes que tilintam ao vento. Seus olhos têm aquele tipo de calma que parece vir de saber algo que você ainda não sabe. Ele sorri, um sorriso lento, e diz algo em sua língua. Você não entende as palavras, mas entende o gesto quando ele aponta para uma rede pendurada sob um telhado de palha. É onde você vai descansar. Enquanto se ajeita na rede, você sente o balanço suave, e a sensação é de estar suspenso não apenas no espaço, mas no tempo. As paredes invisíveis dessa aldeia parecem conter não só pessoas, mas ideias. Aqui,
A física quântica não é discutida em laboratórios com jalecos e gráficos, mas em histórias que passam de boca em boca, embaladas pelo som da chuva que começa a cair. Fina, constante, quase como um metrônomo que marca o compasso do sono que vem chegando. Um jovem da aldeia traz uma cuia de chá fumegante. Ele aponta para a bebida e diz algo que soa como olhos abertos. Você bebe, e o sabor é ao mesmo tempo amargo e doce, como se fosse feito para confundir a sua língua. O velho xamã volta, se senta à sua frente e começa a falar. O barqueiro traduz com poucas palavras. Ele diz que tudo que você vê, toca e sente está conectado por fios que não pode ver, como na teia da aranha. Se tocar num canto, o outro sente. Você pensa nos conceitos de entrelaçamento quântico e percebe que, mesmo sem fórmulas ou microscópios, essa aldeia já entendeu algo que a ciência moderna só começou a medir. Lá fora, a chuva engrossa, e cada gota no telhado parece ecoar dentro da sua cabeça, embalando seus pensamentos. A conversa continua, mas não como uma aula. É mais como se as palavras fossem uma rede lançada no rio, puxando lentamente imagens e sensações que estavam dormindo em você. O xamã aponta para o céu encoberto, como se quisesse mostrar algo que você não vê. Você segue o gesto, mas encontra apenas nuvens cinzentas. Ele sorri, como quem confirma uma hipótese, e volta a falar. Nem tudo que é real é visível, e nem tudo que é visível é real. Você fecha os olhos por um instante, e o balanço da rede se mistura ao som da chuva e ao cheiro de terra molhada. Quando abre novamente, percebe que a aldeia já está acendendo pequenas fogueiras. A noite chega cedo aqui, e você ainda nem começou a entender a física dessa floresta, mas vai começar. Você acorda com uma luz suave filtrando pelas frestas do telhado de palha, acompanhada de um coro de sons que não saberia identificar em um aplicativo de gravação de pássaros. Alguns são agudos, outros profundos, e há também um ruído que parece um assobio metálico vindo de muito longe. O cheiro de fumaça de lenha invade o ar, misturado com o aroma de algo cozinhando lentamente em panelas de barro. Você se levanta da rede com o corpo ainda marcado pelo balanço suave da noite, como se tivesse passado horas num barco à deriva. O velho xamã já está sentado na entrada da oca central, segurando o mesmo cajado do dia anterior. Ao lado dele, uma pequena fogueira em brasa mantém um feixe de ervas, soltando uma fumaça fina, que se mistura ao ar fresco da manhã. Ele o observa em silêncio, como se já soubesse o que você sonhou, e o acena para se aproximar. O barqueiro, agora mais falante, se oferece para traduzir. Ele diz que hoje vai lhe mostrar o que sustenta o mundo. Comenta com um meio sorriso, como se fosse apenas mais um dia comum. Sentando-se de frente para ele, você percebe que o xamã segura um colar feito de dentes de peixe, sementes e pedras lisas de rio. Cada peça parece ter sido polida pelo tempo, e a disposição delas não é aleatória. Ele começa a mover o colar lentamente entre as mãos, balançando-o para frente e para trás, como se fosse um pêndulo. O som suave das sementes batendo umas nas outras cria um ritmo que, sem perceber, você começa a acompanhar com a respiração. De repente, ele para o movimento e aponta para uma semente específica, mais escura que as outras. Tudo começa aqui, diz, e o barqueiro traduz. Mas não termina aqui. O caminho se divide e cada escolha cria outro rio. É impossível não pensar no conceito de superposição quântica, em que partículas podem estar em múltiplos estados até serem observadas. Só que aqui
Essa explicação não vem com gráficos ou equações. Vem com a imagem de um rio que se divide e volta a se encontrar quilômetros depois, como se nunca tivesse se separado. Ao fundo, um grupo de crianças brinca perto de uma árvore caída. Elas jogam pequenas sementes ao vento e acompanham o movimento até que desapareçam na vegetação. Uma delas grita algo e as outras correm atrás, como se buscassem a prova de que ainda estão ali. O barqueiro ri e comenta: eles estão jogando com o invisível, como fazem os cientistas, só que sem saber o nome disso. O xamã levanta-se lentamente, com a calma de quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Ele começa a caminhar em direção a uma clareira e você o segue, sentindo o chão úmido sob os pés e ouvindo o som oco de gravetos quebrando. Ao chegar, você vê um círculo de pedras marcando um espaço no centro. Ele aponta para o chão, onde folhas secas estão dispostas de forma quase geométrica. O mundo tem padrões que só aparecem quando você para olhar, diz. Historiadores ainda discutem se civilizações pré-colombianas usavam esse tipo de observação para prever mudanças climáticas, mas aqui parece menos uma teoria e mais um hábito enraizado. O xamã pede para você fechar os olhos e ouvir. Você obedece. O vento move as folhas e o som muda sutilmente, criando uma cadência quase musical. Ele pergunta, via tradução: o que você ouviu? Você responde que ouvi folhas, vento, talvez algum inseto. Ele sorri, como se esperasse essa resposta, e diz: você ouviu apenas o que conhece. O resto, seu ouvido deixou passar. No momento seguinte, um sopro mais forte de vento faz as folhas dançarem em redemoinhos breves, como pequenas partículas presas em um campo invisível. O xamã abre os braços e comenta: assim é o mundo, movimento que você não vê, mas que existe mesmo assim. Você quase responde com uma piada sobre previsão do tempo na televisão, mas decide guardar para si, preferindo apenas observar a coreografia caótica e silenciosa diante de você. O barqueiro, percebendo seu olhar, comenta: ele gosta de mostrar isso para lembrar que nem sempre precisamos entender tudo para saber que está acontecendo. Você pensa em quantos experimentos quânticos são exatamente assim, fenômenos observáveis, mas sem explicações definitivas. Antes de voltarem para a aldeia, o xamã pega um punhado de folhas e as deixa cair na corrente de um pequeno igarapé que corta a clareira. Elas seguem caminhos diferentes, algumas presas por galhos, outras sumindo sob pedras, mas todas acabam sendo levadas para o mesmo destino, o Rio Maior. Tudo está conectado, ele diz, e nesse momento você percebe que essa frase, tão comum em livros e palestras, ganha outro peso quando dita no meio da floresta, com o cheiro de terra molhada e o som constante da água. Voltando pela trilha, o sol já começa a esquentar e você sente o suor escorrer lentamente pela nuca. A aldeia reaparece à frente, com o cheiro do almoço no ar. Você percebe que, de alguma forma, essa manhã inteira foi uma aula de física quântica, só que contada em uma língua sem símbolos matemáticos e ilustrada com folhas, sementes e o ritmo da floresta. A tarde começa com um calor que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o ar fosse uma panela de barro sobre o fogo. O xamã o chama com um gesto lento, convidando-o para se aproximar da oca central. Dentro, a luz é filtrada por pequenas frestas, criando faixas douradas no ar, faixas que parecem se mover com a fumaça que sobe de um pequeno braseiro no centro. A fumaça não sobe em linha reta, ela gira, se espalha e se mistura, como se estivesse indecisa,
sobre para onde ir. Você se senta no chão de terra batida e o xamã começa a mexer as brasas com um pedaço de madeira. Um cheiro de resina queimada preenche o espaço, doce e ligeiramente picante. Ele fala baixo, mas o barqueiro traduz. A fumaça é como o mundo invisível. Você pensa que sabe para onde vai, mas ela muda quando sente o seu olhar. É impossível não lembrar dos experimentos quânticos em que a simples observação altera o resultado. Enquanto a fumaça dança, você percebe padrões se formando por um instante e depois desaparecendo, como nuvens de probabilidade no ar. O xamã aproxima uma concha de barro com água e despeja lentamente sobre o braseiro. O vapor se mistura à fumaça, e por alguns segundos a oca parece uma pintura impressionista, com contornos borrados e luz se infiltrando por ângulos inesperados. Do lado de fora, o som de crianças brincando contrasta com a calma densa do interior. Uma delas, espiando pela entrada, ri baixinho e o xamã faz um gesto de "entre" com a mão. A menina se aproxima e coloca na sua frente uma pequena cestinha com folhas enroladas. "Medicina", diz ela e desaparece correndo. Você abre uma das folhas e vê um pó fino, de cor amarelada. O xamã pega um pouco e sopra na fumaça, criando redemoinhos que lembram galáxias em miniatura. Ele explica que, para eles, a fumaça é um mapa. Cada redemoinho é uma possibilidade, e cada clareira no ar é uma escolha. Historiadores ainda discutem se práticas xamânicas desse tipo foram influenciadas por fenômenos observáveis ou se surgiram apenas de interpretações simbólicas, mas aqui essa separação não parece importar. O barqueiro, com um ar meio divertido, pergunta se você já percebeu que, ao tentar seguir um fio de fumaça, ele sempre escapa. É como tentar medir a posição exata e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Ele comenta, rindo do próprio conhecimento científico improvisado. Você não esperava uma piada de física no meio da floresta, mas ela funciona. O xamã levanta lentamente e caminha até uma parede de bambus ocos onde pequenos objetos estão pendurados. Penas, pedras, dentes e pedaços de madeira entalhada. Ele pega um deles, um disco plano de madeira com furos assimétricos, e coloca diante do braseiro. A fumaça passa pelos furos, criando feixes e divisões que se misturam depois. "O que passa por aqui muda", ele diz, e você pensa em filtros, fendas e experimentos de luz que já viu em documentários. Lá fora, começa a chover de forma repentina, como só acontece em regiões tropicais. As gotas batem no telhado de palha e escorrem em filetes pelas laterais, formando pequenas poças. O som da chuva se junta ao crepitar das brasas e ao murmúrio do xamã. Você quase esquece de piscar. Ele então pega um punhado de sementes e as joga no ar. Algumas caem diretamente no braseiro e estalam, liberando mais fumaça. Outras caem no chão e rolam lentamente, como se fossem atraídas por um ponto invisível. O xamã sorri e comenta: "Nem tudo segue o caminho que você espera. Você acha que poderia estar ouvindo um professor de física no meio de uma palestra sobre incerteza, mas aqui o quadro negro é o chão e o giz é a fumaça." O barqueiro sugere que você feche os olhos e apenas respire. O cheiro da fumaça e da chuva cria uma sensação de transe. Você ouve passos leves, o som de algo sendo mexido, e quando abre os olhos, percebe que o xamã colocou um pequeno espelho polido no centro do braseiro apagado. Ele aponta para o reflexo e diz: "Às vezes, para ver, você precisa olhar para um reflexo, não para a coisa em si." Essa frase ecoa na sua mente enquanto a fumaça desaparece lentamente, como se o momento inteiro fosse uma experiência
que só acontece quando alguém está disposto a observar sem tentar controlar. Lá fora, a chuva começa a diminuir e você sente que cada gota que escorre do telhado carrega um pedaço dessa aula silenciosa. Quando vocês saem da oca, o ar está mais fresco e o cheiro da floresta renovada é quase doce. A fumaça, agora livre, se mistura com a neblina baixa que cobre o chão, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Você caminha de volta para sua rede, sentindo que, de alguma forma, acabou de participar de um experimento de física quântica, mas sem precisar de laboratórios, apenas com fogo, água e o ar da Amazônia. O sol já está mais baixo, tingindo o céu de um laranja que parece ter sido pintado com pigmentos extraídos de frutos e barro. O xamã o chama para acompanhá-lo até a beira do rio, onde folhas grandes, como pratos naturais, flutuam preguiçosamente. Ele segura uma delas, mergulha a borda na água e a solta, observando-a girar lentamente antes de seguir a corrente. O vento não sopra igual para todos, diz, e você sorri, imaginando que, para ele, essa frase é tanto física quanto filosofia. Ele pede que você se sente sobre uma pedra lisa, parcialmente coberta de musgo. O chão está úmido e o ar tem aquele frescor de fim de tarde que antecede a noite. Ele coloca várias folhas sobre a superfície da água, cada uma com uma pequena semente no centro. Ao invés de seguirem o mesmo caminho, elas se movem em direções diferentes, impulsionadas por correntes invisíveis. É impossível não pensar em partículas reagindo a forças que você não vê, mas que estão lá, guiando o destino delas. O xamã, percebendo sua curiosidade, comenta algo que o barqueiro traduz. As folhas não sabem para onde vão. Mas se você observar, verá que cada movimento é parte de um padrão maior. Ele se abaixa, pega um galho e começa a desenhar na areia linhas que se cruzam, se repetem e se expandem, como uma teia infinita. Tudo está conectado, mesmo quando parece separado. Enquanto vocês observam, uma leve brisa levanta pequenas ondulações na água. As folhas dançam em direções inesperadas, girando, parando e seguindo de novo. Você se lembra de como, no mundo quântico, a trajetória de uma partícula só se define no momento da medição. Antes disso, ela é apenas uma possibilidade. Aqui, a medição é o seu olhar e a possibilidade é o movimento sutil dessas folhas. Um grupo de garotos aparece carregando peixes pequenos presos em cestos de cipó. Eles se aproximam e um deles comenta algo que faz o xamã rir. O barqueiro explica. Eles disseram que os peixes às vezes nadam em círculos, como se estivessem confusos, até que um de nós bate na água e eles seguem outro caminho. O paralelo é imediato. Um estímulo muda o comportamento do sistema. E, de repente, você entende que para eles, essa não é uma teoria. É apenas o modo como o rio vive. O sol se inclina mais e a água começa a refletir o céu em tons de ouro e rosa. O xamã pede que você olhe para uma folha específica. Veja, ela está parada, mas não está imóvel. Você percebe pequenas vibrações, quase imperceptíveis, como se a folha estivesse reagindo a algo que não consegue ver. Ele acrescenta, mesmo na quietude, há movimento. É assim com o mundo. É assim com você. Historiadores ainda discutem se povos indígenas da Amazônia desenvolveram métodos matemáticos para prever comportamentos de rios e ventos, ou se tudo se baseava na observação paciente e intuitiva. Aqui essa discussão parece irrelevante. O resultado está diante dos seus olhos, vivo e palpável. Uma garça pousa perto,
quebrando por um momento a calma da cena. Ela mergulha o bico na água, captura um peixe e voa lentamente, deixando um rastro de círculos que se expandem até desaparecerem. O xamã aponta para esses círculos e diz: cada ato cria algo que se espalha. Pode ser visto ou não, mas existe. Você pensa em como, no mundo quântico, uma interação mínima pode alterar todo o resultado. A brisa aumenta levemente e o xamã recolhe as folhas restantes, colocando-as em um pequeno cesto. Amanhã vamos precisar delas. Ele diz, mas não explica por quê. Você se levanta e juntos retornam pela trilha, agora iluminada pelos últimos raios de sol. O caminho de volta é acompanhado pelo som de sapos começando seu coro noturno. Há um momento em que tudo parece estar em transição. O dia não terminou, mas a noite já começou a se insinuar. Essa fronteira entre luz e escuridão é tão sutil que você percebe como o tempo aqui não é medido por relógios, mas por mudanças quase imperceptíveis na música da floresta. De volta à aldeia, o cheiro de peixe assado se mistura ao da lenha queimando. Crianças se reúnem para ouvir histórias, e você é convidado a se sentar ao lado do fogo. O xamã começa a narrar algo na sua língua, e mesmo sem entender as palavras, você sente que a história é uma continuação do que viu hoje, sobre coisas que se movem mesmo quando parecem paradas, sobre caminhos invisíveis que decidem destinos. E enquanto as chamas projetam sombras dançantes nas paredes das ocas, você percebe que, aos poucos, está aprendendo a ver o mundo não apenas como ele é, mas como ele poderia ser, se visto de ângulos que nunca considerou antes. Você acorda antes do amanhecer ouvindo um som que não consegue identificar. Não é canto de pássaro nem o bater de asas de insetos. É algo grave, prolongado, como o ronco distante de um trovão que nunca se aproxima. A aldeia ainda dorme, mas o xamã já está de pé, sentado sobre uma pedra, de olhos fechados, como se estivesse ouvindo o mesmo som. Você se aproxima com cuidado e ele ergue a mão para que você se sente ao lado. Escute, diz o barqueiro, que surgiu silenciosamente atrás de você. Esse som não vem de lugar nenhum e vem de todos ao mesmo tempo. O barqueiro ri de leve, como se já tivesse feito essa frase centenas de vezes para visitantes. O ar da manhã está denso, quase palpável, e o som parece passar por dentro de você, vibrando nos ossos mais do que nos ouvidos. O xamã começa a falar, e o barqueiro traduz. O som é como o mundo, é e não é, depende de quem ouve e de como ouve. Você imediatamente lembra do princípio de complementaridade da física quântica, a dualidade onda-partícula. Aqui, no entanto, ninguém menciona a física. É apenas o som da floresta tentando ensinar algo. Aos poucos você percebe que o som não é contínuo. Há pausas irregulares, pequenas variações de intensidade. O xamã aponta para o rio, que reflete a luz azulada do amanhecer. Veja, ele também canta. O som e a água seguem caminhos que não conseguimos traçar. Ou, para ilustrar, ele joga um punhado de pequenas pedras no rio. Algumas afundam de imediato, outras saltam 2 ou 3 vezes antes de sumirem, e outras ainda ficam boiando presas em folhas. O que parece igual nem sempre é igual, comenta. Historiadores ainda discutem se certas culturas amazônicas desenvolveram práticas para interpretar sons da natureza como previsões climáticas ou sinais de caça, mas, sentado ali, você percebe que para eles não é interpretação, é leitura direta da realidade. Um dos jovens da aldeia aparece com uma concha cheia de água
e a coloca diante do xamã. Ele sopra levemente sobre a superfície, criando pequenas ondas que se cruzam e se desfazem. O som faz isso também. Cria ondas que se encontram, se somam ou se anulam. Às vezes não sobra nada, outras vezes sobra mais do que começou. Você pensa em interferência construtiva e destrutiva, mas aqui essas palavras perderiam o encanto. De repente, uma rajada de vento atravessa a clareira e o som grave muda de tom. Parece mais próximo, mais presente. Você olha em volta, tentando encontrar a fonte, mas tudo o que vê são árvores imóveis, como se nada tivesse acontecido. O xamã sorri e comenta algo que não precisa de tradução. Procurar não é sempre encontrar. O barqueiro, vendo seu olhar intrigado, explica que esse som aparece e desaparece, às vezes ficando semanas sem ser ouvido. Alguns dizem que é o rio se movendo sob a terra, outros que são espíritos brincando. Eu digo que é o universo rindo de nós. Você solta uma risada curta, mas sente que, de algum jeito, ele está certo. Enquanto o sol começa a subir, o som diminui até desaparecer completamente, deixando no ar uma sensação de vazio, como quando um filme acaba e o silêncio é quase físico. O xamã se levanta, bate o pó das mãos e diz algo que o barqueiro traduz. Agora você já sabe que existe algo que não se vê, mas que mexe com você mesmo assim. Vocês caminham de volta para a aldeia, passando por pequenas pegadas na lama. Provavelmente de capivaras ou antas, mas o barqueiro brinca que podem ser de visitantes que preferem ficar invisíveis. A frase o faz lembrar de como, na mecânica quântica, certas partículas parecem aparecer e sumir sem aviso, deixando apenas rastros que revelam que estiveram ali. Ao chegar, o cheiro de café, de raiz e mingau de mandioca invade o ar. Mulheres mexem panelas grandes e crianças já correm em círculos, como se tivessem energia infinita. O xamã senta-se na sombra e começa a afiar lentamente a ponta de um bastão enquanto observa a movimentação. É como se aquele som misterioso fosse apenas mais uma peça de um quebra-cabeça maior que ele não tem pressa de montar. Você, por outro lado, sente que cada momento aqui é uma pista. E talvez seja isso que deixa a experiência tão hipnótica. A sensação de estar cercado por sinais que não vêm com manual de instruções, mas que, ainda assim, moldam tudo ao seu redor. A fogueira crepita como um relógio antigo, marcando o tempo com estalos, e você se aproxima devagar, ainda com o som grave da madrugada ecoando no corpo, como se algum instrumento colossal vibrasse sob a terra. O círculo está formado. O xamã ancião, dois jovens que falam pouco e riem pelos olhos, o barqueiro que traduziu metade do dia com a paciência de quem já viu visitante tropeçar em raiz e ideia, e você, tentando sentar sem levantar poeira demais. O cheiro é de lenha úmida e casca de árvore com um fundo doce de resina que lembra a fumaça daquela oca. Lembra? A que se movia como nuvem de probabilidade. Aqui, o debate começa sem anúncio. É só o fogo ganhar altura que as palavras aparecem. O xamã pega um graveto e risca um círculo na areia. Mundo sólido, diz o barqueiro. O ancião então sopra levemente sobre a linha e a cinza se espalha. Mundo que muda quando olhado. Você sente o mesmo desconforto de quando tentou seguir um fio de fumaça e ele escapou, e o mesmo fascínio das folhas dançantes no igarapé. Nada fica exatamente onde você jurava que estava um segundo atrás. A dualidade aqui não é teorema, é etiqueta de convivência.
Ele ergue o graveto como quem ergue um ponteiro e aponta para você. Quando você olha, o mundo escolhe. A frase pousa no corpo com o peso de um objeto real. E, como todo objeto real, dá vontade de medir. O barqueiro, vendo sua cara de laboratório mental, provoca. Se quiser, posso pegar um jaleco de folha de bananeira. Você ri porque a piada funciona. Um jaleco verde, 2 bolsos e uma prancheta feita de casca. Não seria a pior fantasia científica do planeta. Os jovens trazem cabaças com água fresca. O ancião pede que todos observem a superfície. Sem vento, sem pedra, sem peixe, a água parece um espelho polido. Realidade quieta. Então ele só inclina a mão e deixa cair uma gota. Uma única ondulação sai, toca o limite e volta, encontrando outras pequenas ondas que surgem quando alguém ri, quando o fogo estala, quando uma folha cai. Realidade observada. Você lembra do peixe que desapareceu lá no trecho da pescaria? Não, ele não virou fóton, mas você ainda jura que piscou e o bicho estava noutro lugar. E pensa que talvez a floresta se divirta pregando peças nos olhos apressados. Para provocar, você diz: se é assim, qualquer coisa muda tudo. O barqueiro traduz e o xamã concorda com um gesto curto. Qualquer coisa muda tudo, mas nem tudo muda na mesma medida. Ele pega punhados desiguais de areia e deixa cair no círculo riscado. Um monte vira morro, outro poeira espalhada. Tem ação que é grito, tem ação que é sussurro. Você lembra daquela tempestade que não chegou? O céu falou alto, a chuva falou baixo. Uma garça cruza o céu escuro como uma vírgula branca interrompendo a frase da noite, e alguém comenta, rindo, que ela está atrasada para o próprio jantar. É a segunda piada leve do momento. A primeira foi o jaleco botânico. A terceira virá com o barqueiro, jurando que já viu vagalume usar GPS, o que honestamente só não é verdade porque o vagalume não precisa de sinal. O riso circula como a onda na cabaça e a conversa segue. O xamã pede então que você conte algo do seu mundo. Você procura uma âncora que caiba na fogueira e diz que o Brasil proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, às margens de um rio também. E por um instante, parece que a noite virou aula de história. O ancião escuta como quem saboreia um som novo. Rios lembram datas, ele arrisca, e você acha justo. Onde tem água correndo, tem gente marcando o que muda. Uma curiosidade surge de repente trazida pelo jovem risonho. A grande Vitória Régia abre a flor só de noite e fecha ao amanhecer. Ele diz, com um perfume que atrai visitante específico. Você imagina a flor como uma porta que só aceita senha depois das 10 da noite. E isso se encaixa tão perfeitamente no clima do círculo que quase dá para ouvir a senha sussurrando entre as folhas. O debate esquenta quando o ancião pega 2 brasas com um galho e as aproxima sem encostar. 2 coisas longe que sentem a mesma mão. O barqueiro traduz, entrelaçamento. Você observa as brasas brilhando em intensidades que parecem acompanhar o sopro do xamã, e a mente corre para os fótons em laboratórios distantes, casados por uma matemática que nenhum de nós vê caminhando, mas que chega antes de qualquer explicação. Historiadores ainda discutem se havia, antes dos colonizadores, uma rede de caminhos e vilas interligadas na Amazônia que funcionava como uma malha viva, uma espécie de entrelaçamento humano pela floresta. A frase fica na roda como uma brasa que não apaga. Há geoglifos, há pistas, há argumentos. Mas, como sempre, a floresta cobre, protege, confunde.
Você lembra de outro detalhe do dia: o som que vinha de lugar nenhum. Conta isso, e um dos jovens diz que às vezes o ouviu no mesmo ponto da clareira, mas em noites diferentes, sem vento nenhum. O som vem quando quer ser ouvido. Ele conclui, como quem respeita um visitante tímido. O ancião diz que realidade também tem humor. E você aceita porque a terceira piada da noite chega. Se realidade tem humor, é por isso que meu remo sempre some quando eu mais preciso. O barqueiro fala, os outros riem e alguém aponta discretamente para o remo escondido atrás da oca. A realidade, afinal, adora uma peça. Deslizam histórias de avós que previam cheia só de olhar formigueiro, de gente que jurava ver estrela cair dentro d'água e virar peixe, de noites em que a lua parecia mais perto porque os jacarés piscavam devagar. Você poderia confrontar cada narrativa com um gráfico. Em vez disso, percebe que o que sustenta a conversa não é o explicar, é o olhar junto. E olhar junto tem o poder de decidir onde termina a dúvida e começa o acordo, que, curiosamente, é o que um detector faz quando resolve colapsar possibilidades em um único clique. O ancião volta ao círculo riscado no chão. Com a ponta do graveto, abre uma pequena brecha na linha, como se desse passagem a alguma coisa. Quando você olha com força, fecha o mundo. Quando você olha com cuidado, ele passa. A frase é macia e silenciosa, mas atravessa você com a firmeza de um remo no dorso da canoa. Você lembra do conselho implícito nas folhas, na fumaça, no som? Observar não é apertar um botão. É abrir espaço para que uma resposta chegue inteira. Uma brisa percorre a clareira, e por um segundo as chamas se alongam como dedos finos tocando a noite. O barqueiro suspira e diz baixinho: hoje o fogo está falando baixinho. Você pensa que talvez seja melhor assim. Em voz baixa, a gente entende mais. A fogueira diminui, o círculo se desfaz, como quem promete se refazer amanhã, e as redes chamam com o ranger suave das cordas. No caminho de volta, o céu é uma cartografia de pontos que os jovens nomeiam em sua língua. Você reconhece só Cruzeiro do Sul e se dá por satisfeito. A aldeia respira devagar, você também. Entre o que é sólido e o que muda quando olhado, você encontra um ritmo onde cabe sono. E antes de fechar os olhos, quase escuta a floresta dizendo: observe menos para ver melhor. O dia começa sem pressa, com a luz se filtrando pela copa como se fosse peneirada por milhares de folhas. Você segue o xamã por uma trilha estreita que mergulha na parte mais densa da floresta. O ar é espesso, saturado de cheiros verdes e úmidos. Cada passo afunda levemente na camada de folhas em decomposição, liberando um perfume terroso que parece ter séculos de idade. Ele caminha descalço, sem fazer ruído, como se já tivesse decorado cada raiz e cada pedra do caminho. Depois de alguns minutos, vocês chegam a uma clareira escondida, onde plantas estranhas crescem ao lado de troncos cobertos de musgo. O xamã se agacha e aponta para uma delas. Uma planta que se fecha instantaneamente quando tocada, como se tivesse vergonha. Ela sente você, traduz o barqueiro. Você toca de leve e as folhas se dobram de forma tão rápida que parece um truque. É impossível não pensar no conceito de observação alterando o comportamento, mas aqui é só um cipó tímido reagindo à presença. O xamã fala com seriedade, mas com um tom que lembra um professor paciente. Tudo que é vivo responde, mesmo o que você acha que não ouve nem vê. Você pensa no entrelaçamento quântico, naquela ideia de que partículas podem estar conectadas,
Não importa a distância, reagindo como se fossem uma só. Aqui, a conexão é física, imediata, e o experimento é tão simples que qualquer criança poderia repetir. Enquanto vocês exploram, o barqueiro aponta para uma árvore com folhas largas e brilhantes. Ele explica que em noites úmidas, gotas de água se acumulam e caem ritmadas, criando um som que a aldeia usa como alerta para prever chuva intensa. Historiadores ainda discutem se povos amazônicos desenvolveram sistemas de previsão complexos baseados nesses sinais naturais ou se é apenas a experiência transmitida de geração em geração. Você percebe que, para o xamã, essa distinção não importa. Se funciona, é real. Mais adiante, ele mostra uma planta de caule fino e espiralado, enrolando-se ao redor de um galho. Ela busca o alto, sempre, mas nunca sozinha. Você repara que a espiral é quase perfeita, lembrando padrões matemáticos como a sequência de Fibonacci. Ele observa sua reação e sorri. A floresta sabe contar, mas não usa números. Você pensa na frase por alguns segundos, imaginando que talvez essa seja a melhor descrição de física que já ouviu. De repente, um movimento chama sua atenção. Pequenas formigas cortam folhas e seguem em fila, criando uma trilha viva sobre um tronco caído. O xamã coloca um pedaço de madeira na frente delas e em poucos segundos a fileira se reorganiza, encontrando outro caminho. O mundo se adapta rápido, às vezes mais rápido do que você consegue acompanhar. Ele não está falando só das formigas. Vocês continuam caminhando até chegar a um pequeno riacho de águas cristalinas. O xamã pede que você feche os olhos e coloque as mãos na água. É gelada e suave, correndo de forma constante, mas não exatamente previsível. É como o tempo, diz ele. Parece linear, mas tem curvas e redemoinhos. Você pensa nos experimentos que mostram que a percepção do tempo pode ser distorcida dependendo de como observamos os eventos, algo que a física ainda tenta explicar, mas que aqui parece apenas um fato aceito. No caminho de volta, o barqueiro conta uma história sobre um homem que, certa vez, se perdeu na mata e encontrou o caminho seguindo apenas o som de uma árvore específica. Uma árvore que, segundo ele, chamava pelo nome. Você imagina a cena e percebe que, para eles, a floresta não é pano de fundo, é participante ativa. Ao chegar à aldeia, o calor da tarde já se instala. Crianças brincam com água em pequenas bacias de madeira, e uma mulher mais velha lava raízes, cantando uma melodia repetitiva que parece se misturar com o zumbido dos insetos. Você percebe que passou horas na mata, mas não se sente cansado. É como se cada detalhe tivesse alimentado algo que não é físico, e talvez seja essa a lição que o xamã queria passar. A floresta e a física, de formas diferentes, falam sobre as mesmas coisas, só mudam a língua. A noite cai como um pano úmido estendido sobre o céu, e o rio vira um espelho comprido, quase preguiçoso, que você percorre com os olhos como quem lê uma linha muito antiga. Há uma lua alta, redonda, e você percebe que ela não ilumina. Ela derrama claridade, como se tivesse destampado um pote de leite prateado. O xamã o chama com um gesto curto, indicando a margem onde a água faz uma curva lenta. Você se aproxima em silêncio, sentindo o frescor que só existe depois que os sapos começam o coral. Ele não fala "olhe", mas é isso que diz, e você obedece. A superfície do rio parece imóvel, mas não se deixe enganar. Quando a lua se desloca um dedo no céu, o reflexo muda de lugar como se tivesse vontade própria. Você tenta seguir a trilha luminosa,
uma faixa que se quebra e se recompõe. E percebe algo curioso. Cada passo seu desloca pequenos brilhos, como se uma mão invisível corrigisse a pintura instantaneamente. O xamã murmura algo que o barqueiro traduz em meia voz. A luz gosta de ser vista de ângulos diferentes. É a mesma lição das folhas dançantes e da fumaça caprichosa, só que agora o quadro é líquido e a tinta é prata. Um peixe rompe a superfície e desenha um arco efêmero, desfazendo a trilha da lua por um segundo. Você solta um "opa", quase um riso, e o xamã sorri de volta. O rio também quer brincar. O barqueiro, no seu humor habitual, completa. E pensar que tudo isso sem contratar um engenheiro de reflexos. Você ri e continua olhando, como se assistir a um truque que você já sabe como é feito, mas não quer perder nenhum detalhe. Você nota pequenos pontos laranja aqui e ali, a alguns metros da margem. O barqueiro diz: olhos de jacaré. Eles piscam devagar como gente que não tem pressa de acabar a noite. Você afasta um passo, não por medo, mas por respeito, e concentra de novo na faixa luminosa. Ela parece ir e voltar conforme a brisa toca o rio, multiplicando-se em fragmentos que lembram 1000 pedacinhos de vidro. É tentador falar onda e partícula outra vez, mas a lua não liga para vocabulário. Ela só continua seu trabalho de arrastar brilho para onde ninguém pediu. Um fato se impõe, quase como recado que todo brasileiro conhece. O rio Amazonas, aqui perto em termos de grandeza continental, carrega o maior volume de água do planeta. Você pensa nisso e sente que a noite amplia o rio como um corredor de catedral. A luz percorre essa nave escura com uma paciência de séculos, e você entende por que, desde sempre, as pessoas conversam com rios. O xamã pega um pedaço de casca e o solta na beira da água. A casca, como uma pequena canoa sem dono, entra na trilha luminosa e, por instantes, parece mais clara que o resto, como se a lua a tivesse adotado. Nem todo corpo reflete do mesmo jeito, traduz o barqueiro, mas todo corpo responde. Você se pega calculando ângulos e índices de refração só por esporte mental e quase comenta, mas lembra do seu jaleco de folha de bananeira e decide guardar o engenheiro interior para outra hora. Historiadores ainda discutem se antigas populações amazônicas usavam a posição da lua e de certas estrelas para navegar dentro da floresta em períodos de cheia, mapeando reflexos e sombras em pontos específicos das curvas do rio. Alguns defendem que isso era conhecimento comum. Outros acham que é projeção romântica moderna sobre práticas de observação. Aqui, olhando a luz que muda a cada passo, você começa a simpatizar com a hipótese de que, se funcionava, alguém certamente usava. O xamã aponta para um trecho da margem onde troncos caídos formam uma espécie de denteado. A luz da lua se quebra ali e reaparece adiante, como se tivesse atravessado um filtro. Às vezes você acha que a luz sumiu, ela só tomou um atalho. O barqueiro comenta: luz é igual visita, desaparece na cozinha e volta com sobremesa. Você solta a segunda risada da noite e pensa como a floresta gosta de humor de cozinha. Uma curiosidade atravessa a conversa quando o jovem risonho aparece com um pedaço de madeira que brilha muito fraco. Fungo de luz, ele diz, exibindo um tronco com bioluminescência tão sutil que você quase precisa ajustar o olhar para ver. Você lembra do coco de luz, fungo luminescente que gente do interior do Brasil já usou para marcar trilha à noite, e fica com a ideia de que o mundo tem versões de lanterna que a gente esqueceu de catalogar. A lua, ciumenta, parece aumentar um pouco o brilho, como quem diz:
Ei, estrela aqui sou eu. O barqueiro, performando seu melhor aplicativo de meteorologia improvisado, aponta uma garça pousada numa estaca. Se ela ficar assim por muito tempo, é sinal de noite estável. Se mudar de lugar 3 vezes, vem vento. Você quase pergunta qual planilha ele usa para esse algoritmo, mas se contenta com a terceira piada. Então o aplicativo da garça é Premium. O jovem pensa, finge um anúncio e responde, sem anúncios e com asas incluídas. A canoa é puxada, delicada, 1 palmo para dentro da água, só o bastante para sentir o balanço mínimo, que não dá enjoo, dá sono. A lua se reflete agora num ângulo que transforma a faixa prateada em um caminho estreito, vindo direto na sua direção. Você não anda sobre ele, claro, mas a sensação é que ele anda até você. Não corra atrás do brilho, diz o xamã. Deixa ele vir. Lembra do conselho sobre observar sem apertar botão. O brilho faz mais sentido quando é convidado, não convocado. Você escuta por trás de tudo um rumor distante, talvez o mesmo som grave da madrugada, agora diluído, e percebe que a noite tem camadas. A primeira é o coro dos sapos, a segunda, os estalos da água contra raízes, a terceira, o silvo de insetos, e entre todas, a faixa de luz que decide quando aparece inteira e quando vira mosaico. Você tenta não entender. Em vez disso, aprende o gesto de acompanhar. O barqueiro, num tom de professor que não se leva a sério, pede que você feche um olho e depois o outro, alternando. O reflexo muda de posição. 2 observadores, 2 rios, ele diz. Você completa mentalmente. 2 detectores, 2 resultados. A floresta não precisa de laboratório. A noite já desenhou todos os experimentos necessários. Lá no fundo, alguém canta baixo, quase um mantra, que poderia ser só a forma musical do vento. O xamã se ergue, dá um último olhar para a faixa da lua e diz, satisfeito: já deu de ver por hoje. A lua também é gente, trabalha muito, mas gosta de folga. Você sorri com a ideia da lua freelancer, recolhe os pés da beira e sente o chão firme outra vez. No caminho de volta, a aldeia é um colar de luzes tímidas. As fogueiras foram reduzidas a brasas que respiram. Um cachorro levanta a cabeça, confere quem passa e decide que você não é assunto. Você guarda, sem barulho, 3 coisas: a trilha prateada que nunca é a mesma, o fungo que acende caminho sem pedir bateria e a certeza de que, quando a gente olha devagar, o mundo devolve a gentileza. Na rede, o balanço é a versão doméstica da onda do rio, e você pensa que talvez toda noite seja isso, uma partícula de dia que resolveu se comportar como onda. O sol ainda não rompeu completamente a copa das árvores quando o xamã o chama para se sentar sobre um tronco caído à beira da oca. Ele segura um colar longo, feito de sementes pretas e vermelhas, intercaladas com pequenas conchas lisas e 2 dentes de peixe polidos. A peça não é apenas adorno, ela parece ter peso de história. O xamã passa os dedos lentamente pelas contas, como se cada uma fosse uma palavra em uma frase que só ele sabe ler. O barqueiro traduz, mas não com a urgência de quem quer informar. Ele diz que este colar mantém o mundo alinhado, pelo menos o mundo dele. Você quase pergunta se é metáfora ou física aplicada, mas percebe que aqui essas categorias se misturam. Ele aponta para a disposição das sementes. Algumas estão agrupadas em pares, outras isoladas, e outras ainda em trios irregulares. Como estrelas e rios, cada uma no seu lugar, mas todas conectadas. O xamã coloca o colar sobre suas mãos,
e o peso é surpreendente. As sementes têm uma textura áspera e as conchas, um toque frio que contrasta com o calor da manhã. Ele pede que você feche os olhos e sinta, não apenas toque. Obedecendo, você nota que o balanço do colar acompanha sua respiração, oscilando como um pêndulo sutil. O barqueiro comenta. Ele diz que até o que você não vê está reagindo a você agora. Aí, uma criança se aproxima, curiosa, e o xamã a deixa tocar o colar. Ela bate com o dedo em uma das conchas e ouve o som oco. Vazio com voz, ela diz arrancando um sorriso do ancião. É difícil não pensar em campos quânticos, regiões onde nada visível existe, mas onde tudo pode surgir. O xamã começa a girar o colar e o som das sementes batendo entre si é hipnótico. Ele explica que cada semente veio de um lugar diferente, coletada em épocas e pontos distantes da floresta. Se todas vieram parar aqui, então existe um fio invisível puxando tudo para junto, traduz o barqueiro. Historiadores ainda discutem se objetos rituais indígenas guardam intencionalmente padrões simbólicos que remetem a constelações, ou se o arranjo é mais prático e decorativo. Aqui, olhando o colar, a dúvida parece irrelevante. Para ilustrar, o xamã joga o colar sobre a terra. Ele não cai de qualquer jeito, forma um desenho irregular que lembra um mapa fluvial. O colar sempre encontra sua forma, ele afirma. Você observa que, embora não haja uma ordem óbvia, há harmonia, como se as peças negociassem posições, igual partículas em equilíbrio dinâmico. O barqueiro, sempre pronto para inserir humor na aula, pergunta: e se perder uma semente, o universo desmonta? O xamã sorri e responde que não, mas que o universo fica com saudade até encontrar outra. Você ri, imaginando físicos tentando traduzir saudade para um artigo científico. Enquanto isso, um grupo de mulheres passa carregando cestos com raízes e frutos, e uma delas comenta algo sobre o colar. O barqueiro explica. Ela disse que esse colar já acertou a energia de gente que estava doente. Você pensa em ressonância, vibração e em como certas frequências realmente influenciam sistemas, sejam corpos humanos ou qualquer outro. O xamã recolhe o colar, enrola-o cuidadosamente e o coloca em um cesto trançado. Nada deve ficar exposto para sempre, diz como se guardasse não apenas um objeto, mas um estado do mundo. O barqueiro acrescenta: ele acha que coisas importantes precisam descansar, assim como gente. A conversa muda quando uma garça sobrevoa a aldeia, soltando um som grave e curto. O xamã olha para cima, segue o voo e diz: até quem voa sabe voltar ao ponto certo. Você entende a mensagem. Ela não é sobre aves, é sobre alinhamento. Ao final, ele pega uma pequena semente vermelha do colar e coloca na sua mão, para lembrar que tudo está ligado. O peso é quase nada, mas a sensação é de estar carregando uma miniatura de tudo o que viu até agora. Você guarda no bolso, sabendo que não é um souvenir. É uma variável que entrou na sua equação pessoal. Amanhã começa com um céu pesado, de um cinza que parece ter sido pintado com carvão e água. Nuvens se juntam no horizonte, formando desenhos que você nunca conseguiria repetir no papel, e o ar está carregado daquele cheiro que avisa: chuva vem aí. Só que o xamã, sentado na beira do rio, observa tranquilo, como se já soubesse o final da história. Você se aproxima curioso e ele aponta para o céu sem tirar os olhos da água. Não é hoje, diz o barqueiro, traduzindo. Você olha outra vez, incrédulo.
As nuvens estão escuras, as folhas grandes viraram para cima, e até os pássaros parecem ter sumido. Tudo grita, tempestade, mas o xamã permanece imóvel. Ele pega uma folha de vitória régia, coloca sobre a água e a observa flutuar. Se a borda abaixar, a chuva vem, se ficar alta, não vem. A borda fica alta. Você pensa em probabilidades, aquelas mesmas que na física quântica não prometem nada, apenas indicam chances. E se pergunta se ele está apenas apostando contra a aparência. Enquanto isso, o vento muda de direção, soprando para longe. O barqueiro, sorrindo, comenta. Ele diz que a chuva é como visitante difícil. Promete vir, mas muda de ideia na última hora. É a primeira piada da manhã, e você ri, mesmo ainda desconfiado. O xamã levanta, caminha até uma árvore e aponta para um grupo de formigas subindo em fila. Se elas não correm, você também não precisa correr. Você pensa em como essa observação, simples, é resultado de séculos de convivência com o ambiente, algo que nenhum aplicativo de previsão do tempo consegue simular com precisão. Historiadores ainda discutem se povos amazônicos desenvolveram métodos refinados de previsão meteorológica ou se é tudo interpretação de sinais da fauna e flora. Aqui parece mais ciência aplicada do que superstição. Cada gesto é uma medição. Cada detalhe é um dado. O vento sopra mais forte por alguns minutos, fazendo o rio formar pequenas ondas curtas. Você se prepara para recolher suas coisas, certo de que a tempestade vai cair, mas de repente o vento morre. As nuvens, antes compactas, começam a se desfazer, abrindo clareiras de azul. É como assistir a um evento improvável que, ainda assim, estava no campo das possibilidades. O xamã olha para você e diz algo que dispensa tradução. Eu disse. Ach! O barqueiro, aproveitando o momento, lança a segunda piada. Tá vendo? Aqui a previsão é 100% de acerto, quando dá certo. Você lembra de um professor de estatística dizendo algo parecido sobre previsões em física? A gente acerta até errar, porque o erro também faz parte da conta. Com o sol voltando devagar, o xamã decide mostrar outra prova. Ele pega um punhado de areia fina e deixa cair na superfície da água. A corrente leva os grãos em direções diferentes, criando pequenos desenhos que se desmancham rápido. Assim, é o que poderia ter sido, ele diz. Você entende. Cada nuvem que se desfaz é uma linha dessa areia que nunca vira caminho. Uma borboleta azul pousa na ponta do seu pé e fica ali, abrindo e fechando as asas lentamente. O barqueiro comenta. Se ela ficar, é sinal de dia longo e calmo. Já você pensa que, na linguagem da física, seria um evento aleatório usado como indicador, e que talvez a floresta seja um grande laboratório de correlações improváveis. No meio dessa calma renovada, uma mulher mais velha aparece com um cesto de peixes recém-pescados e comenta algo com o xamã. O barqueiro traduz. Ela disse que hoje é dia de peixe saltar fora d'água, mesmo sem chuva. Isso também é raro. Você percebe que para eles, raridade é oportunidade, sinal de que algo interessante está acontecendo, mesmo que não se entenda o porquê. Ao fim da manhã, o céu está completamente aberto. O xamã, com aquele sorriso tranquilo, repete: nem toda nuvem é chuva. Você grava essa frase mentalmente, sabendo que vai usá-la um dia, talvez até fora da floresta, quando o mundo urbano começar a anunciar tempestades que nunca chegam. Enquanto retorna para a aldeia, o barqueiro provoca. Viu? Probabilidade não é promessa. E você pensa que,
Se as previsões da vida fossem explicadas assim, muita gente perderia menos tempo reclamando das surpresas. Aqui, pelo menos, as surpresas vêm com cheiro de terra molhada e som de rio correndo. O dia já está alto quando um dos jovens da aldeia o convida para pescar. O xamã aprova com um aceno, como se essa fosse mais uma aula disfarçada. Vocês seguem por um braço estreito do rio, onde a água é escura e profunda, cercada por árvores cujas raízes parecem dedos mergulhando para beber. O calor é úmido, colando na pele, e o único som constante é o zumbido de insetos, cortado de vez em quando pelo estalo seco de um peixe pulando. O barqueiro explica que a pesca aqui é diferente. Não é preciso rede nem vara, apenas um cesto de cipó, trançado e paciência. Você se posiciona com o cesto na beira, observando o reflexo das folhas na água. O jovem aponta. Ali! Um brilho rápido corta a superfície. E então nada. Você olha para todos os lados, certo de que o peixe ainda está por perto. Ele reaparece metros adiante, como se tivesse atravessado um portal invisível. O barqueiro ri. Peixe daqui gosta de teletransporte. Você sorri, mas a cena realmente faz lembrar experimentos de partículas que surgem e somem sem explicação aparente. O xamã, que observava de longe, comenta algo que o barqueiro traduz. O peixe não desaparece. Ele muda de lugar antes que você perceba. Parece simples, mas é exatamente o que a física quântica tenta explicar há décadas. Historiadores ainda discutem se esse tipo de comportamento peculiar de peixes amazônicos é apenas resultado de correntes complexas e refração da luz na água, ou se há padrões mais sutis em jogo. Aqui, ninguém debate teorias, apenas aprende a pescar respeitando o mistério. Você tenta novamente com o cesto mergulhado até a metade. Sente um movimento rápido, mas quando levanta, nada. O jovem dá de ombros como se dissesse: é assim mesmo. Ele joga um punhado de folhas na água, criando pequenas sombras flutuantes. Alguns minutos depois, o peixe reaparece, nadando lentamente por baixo delas. Às vezes ele só precisa pensar que está escondido para ser pego, comenta o barqueiro. O xamã se aproxima e, com um gesto ágil, mergulha as mãos na água, retirando um peixe prateado que parece vibrar como um pequeno raio de luz. Ele o coloca de volta imediatamente, sem pressa, como quem confirma um ponto de discussão. O que é rápido demais para ser visto ainda pode ser sentido, diz. Vocês passam horas nesse jogo de aparições e desaparecimentos. Cada vez que o peixe soma do seu campo de visão, você tenta prever onde ele vai aparecer. Erra quase sempre. O barqueiro, vendo sua frustração, lança a primeira piada. Não é você que está pescando ele, é ele que está te treinando. No intervalo, vocês descansam em um tronco caído. O jovem oferece uma fruta pequena, de polpa alaranjada, doce e azeda ao mesmo tempo. Você lembra de já ter ouvido que algumas tribos usam essa fruta como isca. O xamã confirma: tudo o que engana olhos também engana a boca. Quando o sol começa a baixar, vocês decidem voltar. O cesto está vazio, mas você não sente que perdeu. Pelo contrário, cada tentativa falha foi como medir algo que muda só porque você olhou. O xamã, satisfeito, resume: pescar é igual olhar para o mundo. Se você acredita que ele é fixo, nunca vai pegá-lo. Na canoa de volta, a luz dourada se reflete nas ondas, criando um mosaico líquido que parece redesenhar o rio a cada segundo. Você guarda essa imagem sabendo que, assim como o peixe que desaparece, ela nunca será a mesma se tentar vê-la duas vezes. O entardecer chega tingindo a aldeia
com um dourado que parece vir de dentro das coisas, não apenas do sol. O xamã o chama para a parte mais aberta do terreno, onde um grupo de jovens prepara pequenas lanternas de folhas secas. Dentro de cada uma, um pouco de óleo e um pavio improvisado feito de fibras vegetais. Eles acendem as lanternas com gravetos em brasa e, pouco a pouco, a clareira se enche de pequenas chamas tremulantes, como um enxame de vagalumes disciplinados. Quando todas estão acesas, o xamã ergue uma das lanternas e a coloca na água. Ela flutua, afastando-se lentamente. As outras seguem, formando uma fileira brilhante que serpenteia pela superfície do rio. Você observa que, de vez em quando, uma delas muda de direção sem vento aparente, quebrando a fila e abrindo novos caminhos luminosos. O barqueiro, percebendo seu olhar intrigado, comenta: "É assim que o mundo faz com a gente. Pensa que vai numa linha reta e de repente muda tudo sem aviso." A comparação com partículas quânticas desviando de rota, sem causa visível, é inevitável. E você sorri sozinho. O xamã pede que você se abaixe, com os olhos na altura da água. Deste ângulo, as lanternas parecem estrelas se movendo num céu líquido, ora aproximando-se, ora afastando-se, como se seguissem regras que você não conhece. Historiadores ainda discutem se cerimônias assim tinham função prática de navegação ou eram puramente simbólicas. Aqui é impossível separar uma coisa da outra. O ritual é útil e poético ao mesmo tempo. Em certo momento, uma das lanternas apaga e continua flutuando, agora invisível no escuro. O xamã aponta e diz algo que o barqueiro traduz. Nem tudo que deixa de brilhar deixou de existir. Você pensa em como a energia no universo nunca desaparece, apenas muda de forma. Um jovem, para quebrar o clima solene, lança a primeira piada da noite. Se for seguir todas, vamos parar no Japão. O barqueiro completa. E sem pagar passagem. Risos se espalham, mas logo a atenção volta para o desfile luminoso. O vento muda levemente e algumas lanternas se agrupam, formando padrões inesperados. O xamã observa e comenta: "Às vezes o que viaja separado encontra um motivo para ficar junto." Você não precisa de tradução para entender que ele não está falando apenas de lanternas. Uma curiosidade surge quando o barqueiro explica que, na estação das cheias, o reflexo dessas luzes nas águas elevadas pode ser visto de muito longe, como se a aldeia tivesse dois céus, um em cima e outro embaixo. Você imagina a cena e entende que, para quem vive aqui, o rio e o céu são quase a mesma coisa, apenas em posições diferentes. Pouco a pouco, as lanternas se afastam tanto que parecem pontos imóveis. O xamã recolhe as mãos e observa o vazio deixado no rio. "O movimento é mais fácil de ver do que a ausência dele", diz. Você concorda em silêncio, pensando no quanto essa frase serve para muito mais do que lanternas. Quando vocês retornam à aldeia, as poucas que restam ainda brilham à distância, como se piscassem um último adeus. O xamã para e olha para trás, e você faz o mesmo. No escuro, o rio parece guardar um segredo que só se revela para quem não está com pressa. De volta à sua rede, você ainda vê, atrás das pálpebras, as pequenas luzes flutuando, e percebe que, de algum jeito, a imagem é mais clara agora do que quando estava diante dela, como se o mundo, às vezes, se deixasse entender melhor no escuro. O dia seguinte começa com o canto de pássaros que soam como flautas desafinadas, cada um insistindo na sua própria melodia.
O ar está fresco, carregando um leve perfume de flores silvestres misturado ao cheiro de terra molhada da chuva fina da madrugada. O xamã o chama para caminhar até uma parte mais afastada da aldeia, onde cipós grossos descem das árvores como cordas de um teatro invisível. Ele se detém diante de um em particular, enrolado em espiral ao redor de um tronco. Veja como ele sobe, diz o barqueiro traduzindo. Não é à toa que segue esse desenho. Você repara que a curva do cipó é quase perfeita, lembrando as linhas que já viu em livros de matemática, aquelas que parecem infinitas. O xamã toca o cipó com delicadeza, como se cumprimentasse um velho amigo, e comenta que tudo que cresce, cresce, seguindo um caminho que a própria natureza ensina. Você pensa nos fractais, nos padrões que se repetem em escalas diferentes, e percebe que o cipó não está apenas subindo. Ele está repetindo um código que já existe em folhas, conchas e até nas correntes do rio. Historiadores ainda discutem se povos amazônicos reconheciam esses padrões como leis universais ou se era apenas uma familiaridade intuitiva. Aqui a resposta não é tão importante. O padrão está ali, visível e incontestável. O xamã tira do bolso um pedaço de corda trançada e o enrola sobre si mesmo, criando uma miniatura do formato do cipó. O mundo gosta de repetir o que dá certo, diz. O barqueiro, aproveitando para quebrar a seriedade, comenta: menos eu, que nunca consigo repetir a mesma receita de peixe. É a primeira piada do dia, e o riso abre espaço para continuar andando. Mais adiante, vocês encontram uma planta cujas folhas crescem em pares opostos, sempre no mesmo ângulo. O xamã explica que esse arranjo permite que todas recebam luz, sem sombra de umas sobre as outras. Cada uma ocupa o espaço que precisa, e nenhuma tenta roubar do outro. Você lembra de como na física, sistemas estáveis surgem quando as partes encontram equilíbrio, um conceito que a floresta parece ter dominado há milênios. O barqueiro acrescenta uma curiosidade. Em certas épocas, esse cipó floresce apenas por 3 noites seguidas e nunca nas mesmas datas. Ninguém sabe explicar, mas todo mundo espera, diz ele. Você imagina o espetáculo e pensa que para eles isso é como um fenômeno raro no céu, breve, imprevisível, mas sempre lembrado. O xamã então pede que você olhe para cima, onde um grupo de cipós se entrelaça formando uma rede natural. Assim também é a vida, diz ele. Cada fio encontra outro, e juntos seguram mais do que sozinhos. É impossível não pensar no entrelaçamento quântico, onde partículas distantes parecem saber exatamente o que a outra está fazendo. Enquanto voltam para a aldeia, a luz do sol atravessa a copa e cria manchas douradas no chão. Você repara que elas também formam padrões, breves e instáveis, como se o vento fosse o pincel e a luz, a tinta. O xamã percebe seu olhar e apenas sorri, como quem sabe que você já entendeu a lição, sem precisar ouvir as palavras. Ao chegar, o barqueiro comenta: hoje você viu o mundo escrito em espirais. Você concorda, sabendo que talvez essa seja a grafia mais antiga que existe. Você dorme cedo, embalado pelo rumor do rio e pelo coro dos sapos, mas acorda antes de acordar. É assim que parece, quando um tambor muito distante bate 3 vezes dentro da cabeça e não na floresta. Você ainda está deitado na rede, olhos fechados, e mesmo assim enxerga uma clareira que não visitou, uma fogueira que ninguém acendeu, pessoas que falam sem mover a boca. O xamã está lá, claro, sentado como sempre, mas a barba tem o brilho de quem acabou de rir.
Ele aponta para você sem mexer o braço, e você entende o gesto. Hoje se aprende dormindo, diz uma voz que você reconhece e não sabe de onde. A rede balança de leve. Você sente o cheiro de fumaça de resina, a mesma da oca das nuvens de probabilidade, e o perfume úmido da terra depois de uma garoa miúda. A aldeia dorme, mas não por completo. A noite tem vigias invisíveis. Você percebe passos que não fazem ruído, como se o chão conhecesse a sola dos pés. Abre os olhos por dentro e está sentado na tal clareira impossível. Em volta, gente da aldeia, crianças cochilando com a cabeça encostada nos joelhos das mães, os jovens que riram das lanternas, o barqueiro com seu jaleco de bananeira imaginário e você, todos respirando no mesmo compasso, como se um único peito tivesse sido dividido em muitos. O xamã põe no centro da roda um punhado de sementes, e cada uma acende um brilho pequeno, quase como o fungo de luz daquela noite no rio. Campo que junta, diz a voz. Você pensa no entrelaçamento, as brasas gêmeas que nunca se tocaram, e agora o campo é sono. Cada cabeça encostada parece um detector afinado para a mesma frequência. O xamã sopra e você vê a imagem de um rio que não corre. Ele paira como neblina e se move devagar, no tempo de quem não está com pressa nenhuma. É como assistir ao 14 bis antes de ter motor. Santos Dumont ainda não subiu, mas todo mundo já sabe que o céu vai abrir. Sim, você lembra, em 1906, no campo de Bagatelle, o 14 bis voou diante do mundo, e o Brasil guardou essa data como quem guarda o primeiro susto bom. Uma criança ri dormindo, outra responde com um riso que não é dela, como se risadas viajassem como as lanternas no rio, aproximando-se, desviando, encontrando atalho. O barqueiro sussurra. Sonho tem rede própria. Se jogar a palavra certa, volta peixe. Você segura a piada para não espantar a cena, mas ela vem sozinha. Então é pesca seletiva. Ele dá de ombros no sonho e você reconhece o gesto de quando ele jura que vagalume usa GPS. A fogueira que não queima mostra pedaços do dia. As folhas dançando, o som que vinha de lugar nenhum, o peixe que teletransporta, a lua derramando caminho. Tudo se encaixa como se você estivesse revendo uma aula com o recurso de repetir lentamente. Só que aqui o replay não cansa, ele aprofunda. O xamã aponta para o círculo e você vê fios tênues ligando cada pessoa a outra, como se a aldeia fosse uma teia feita de cochilos. Quando muita gente sonha junto, o mundo fica mais fácil de mover, diz a voz. E você se pergunta se não seria ótimo agendar um mutirão de sonecas para ajustar o planeta. Historiadores ainda discutem se relatos de sonho coletivo, em comunidades tradicionais, são produto de memória compartilhada após a vigília. Aquela conversa da manhã que vai alinhando versões, ou se há, de fato, práticas rituais que conduzem imagens comuns durante o sono. Enquanto o debate passeia por bibliotecas, aqui a floresta entrega um experimento repetível. De olhos fechados, todos veem o mesmo rio pairando e a mesma canoa que atravessa sem remar. O método? Silêncio, ritmo de respiração e um círculo que entende o próprio peso. Você percebe que o corpo no sonho também tem tato. A brisa passa e arrepia os pelos do braço. O cheiro de casca de árvore é doce, e a fumaça desenha linhas finas que viram letras de uma língua que você quase sabe ler. Quando o xamã toca no seu ombro, sem tocar, a clareira muda de forma e vira à beira do rio. A lua, que estava de folga, resolve bater ponto,
e derrama um fio prateado, o mesmo caminho que na noite anterior veio até você. Segue sem pressa, diz a voz. Você obedece, pisa com o cuidado de quem anda por dentro da própria cabeça. O barqueiro aponta para a água e comenta, só para garantir a cota de humor. Se tropeçar, acorda. Você ri e quase tropeça. Quase. A piada cumpre o papel de âncora. O sonho gosta que se saiba que é sonho, mas prefere que você não esqueça o corpo. É como segurar um remo enquanto a canoa anda sozinha. A curiosidade excêntrica surge na beira do caminho. Debaixo d'água, um vulto ondula. Você identifica o poraquê, a tal enguia elétrica da Amazônia, capaz de descarregar um choque de respeito. Gente de ciência mede mais de 500 volts nessas senhoras serpentinas. O xamã, no sonho, passa a mão por cima do rio e diz: energia é visita que muda de roupa. A imagem vira uma lâmpada antiga acesa dentro d'água e o poraquê segue seu rumo, indiferente ao nosso espanto. A roda retorna à clareira. As sementes brilhantes agora giram devagar, como pequenos planetas obedecendo ao mesmo centro de gravidade. O xamã faz um gesto que você já conhece da fogueira real. Abre um vão na linha, como quem dá passagem. Se olhar com força, fecha. Se olhar com cuidado, passa. De novo essa frase passa como remo nas costas, e você sente que ela vai te acompanhar muito depois das redes serem guardadas. Uma brisa atravessa a roda e por um instante o sonho parece sair do foco, como quando você mexeu na cabaça d'água e a ondulação mudou a imagem. As pessoas da aldeia respiram no mesmo compasso e você percebe que a sincronia não é perfeita. Ainda bem. Há atrasos minúsculos, adiantos gentis, desvios bons. O barqueiro cochicha. Se ficar sincronizado demais, vira relógio, não vira gente. É a segunda piada e ela acalma o cenário como quem afrouxa um cinto depois de muito tempo sentado. O xamã aponta para o alto. Por entre as copas, o Cruzeiro do Sul faz o gesto de sempre. 4 estrelas, cravadas como taxas de prata no pano escuro. Você pensa em todas as vezes que alguém já usou esse desenho para se orientar em terra e mar. E por um segundo, a clareira parece virar um planetário improvisado. O sonho sorri e você sorri de volta. A roda começa a dissolver não por cansaço, mas por satisfação. É como se alguém tivesse dito: ok, entendido. Uma criança mexe a cabeça. Outro adulto suspira. O barqueiro flerta com a terceira piada. Quem roncar primeiro paga o café. Você ameaça roncar por esporte e ele ameaça te cobrar de verdade. Em algum lugar, o cachorro que sempre decide que você não é assunto balança a orelha. Até no sonho ele cumpre expediente. A última imagem é simples. A semente vermelha do colar, aquela que o xamã pôs na sua mão, aparece enorme na fogueira que não queima e, feito sol particular, derrama um brilho manso sobre cada rosto. Para lembrar que tudo está ligado, diz a voz. O círculo se apaga sem escurecer. As pessoas voltam a ser sombras confortáveis e a rede te abraça como se fosse barco e cobertor. Você desperta ao primeiro pássaro, sem pressa, com a nítida sensação de que aprendeu algo em silêncio. Lá fora, o rio faz seu barulho de sempre. A luz derrama o amarelo que já conhece e a aldeia se mexe devagar. O barqueiro passa e comenta, casual: dormiu bem? Todo mundo sonhou a mesma pescaria. Você finge surpresa, ele finge que acredita, e os dois riem. O xamã, à distância, ergue o cajado só um pouco, o suficiente para dizer: viu? Sem falar.
Você se levanta com a impressão de que a cabeça ficou mais larga por dentro. E quando lava o rosto no igarapé, a água fria te dá o presente final. Por um instante, a superfície devolve 2 reflexos seus, um que olha de volta, outro que olha de lado, observador e observado, no mesmo rosto. A lição dormida funciona acordada. A floresta, satisfeitíssima, acena com o vento. O amanhecer tem cheiro de fumaça doce e de café de raiz recém-coado. A neblina baixa cobre a aldeia como um cobertor fino e você sente o ar fresco na pele ao sair da rede. O xamã já está de pé, sentado na canoa encostada na margem, o cajado apoiado no ombro. Sem dizer palavra, ele faz um gesto com a mão, convidando você a entrar. O barqueiro já espera com aquele meio sorriso de quem sabe que essa será a última travessia antes de você partir. O rio está calmo, um espelho apenas manchado por pequenas folhas que descem a corrente. Você se senta, sentindo o balanço leve da canoa, e observa a margem se afastar devagar. O xamã fica em silêncio, olhando para o horizonte, onde o sol começa a subir, tingindo o céu de tons que mudam a cada respiração. O som da água batendo contra a proa é quase um compasso, e você percebe que não é preciso mais nenhuma explicação. O aprendizado já está todo aí, misturado nas lembranças. O barqueiro quebra o silêncio. Historiadores ainda discutem se as histórias que ele conta são mesmo dele, ou se são de todo mundo que passou por aqui. Você sorri, porque já entendeu que pouco importa. As histórias, como as correntes do rio, são de quem estiver navegando no momento. O xamã retira do bolso um pequeno objeto embrulhado em folha seca e o entrega a você. Ao abrir, é uma semente vermelha idêntica à que você recebeu dias atrás. Agora tem 2, diz o barqueiro. Uma para lembrar que tudo está ligado, outra para lembrar que você também faz parte. O peso é mínimo, mas você sente que carrega junto todo o tempo passado na aldeia. A fumaça que dançava, o som que vinha de lugar nenhum, o peixe que desaparecia, a lua que traçava caminho, as lanternas, os sonhos coletivos. A canoa segue e, pouco a pouco, a aldeia desaparece atrás da vegetação. O rio se abre mais, o vento aumenta levemente, trazendo o cheiro da mata misturado ao de barro úmido. Você tenta memorizar cada detalhe, sabendo que, como no mundo quântico, nada será exatamente igual se um dia voltar. O xamã não olha para trás, e você decide imitá-lo. O barqueiro, no seu tom brincalhão habitual, solta a primeira piada do dia. Cuidado, agora você já sabe demais. Pode acabar virando história contada na fogueira. Você ri, imaginando sua própria versão transformada em mito, com direito a exageros e mistérios. No meio do rio, o xamã mergulha a mão na água e levanta devagar, deixando escorrer entre os dedos. Tudo passa, ele diz, mas deixa forma na corrente. Você entende que essa é a despedida. Não um adeus dramático, mas o reconhecimento de que cada encontro deixa marcas invisíveis que continuam viajando, como as lanternas se afastando noite adentro. Quando o ponto de chegada aparece ao longe, a canoa diminui o ritmo. Você sente um aperto breve, não de tristeza, mas de gratidão. O xamã encosta o cajado na proa e o barqueiro ainda arruma tempo para mais uma piada. Última chamada para voltar e virar aprendiz oficial. Salário pago em peixe e histórias. Você responde que vai pensar, mas sabe que, de certo modo, já aceitou. O casco encosta na margem e você sobe com cuidado, pisando na terra firme, como quem chega de um lugar muito mais distante do que alguns quilômetros de rio. O xamã acena com a cabeça
O barqueiro levanta a mão. Você guarda as sementes no bolso e respira fundo. O som da floresta é o mesmo de sempre, mas agora você sabe ouvir o que está por trás. O rio se afasta devagar, como se a canoa ainda estivesse sob seus pés, e você sente que o balanço suave não é apenas memória física, é o corpo aprendendo um ritmo mais lento, seguro. A luz do amanhecer se espalha sem pressa, pintando cada folha, cada gota de orvalho, como se o dia fosse um quadro que o tempo tivesse decidido terminar hoje. O som distante de uma ave atravessa o ar, firme e limpo, lembrando que a vida segue seu próprio compasso, mesmo quando você não a observa. Você inspira fundo, e o ar fresco entra como água clara, lavando por dentro qualquer peso que tenha trazido até aqui. Expira devagar, sentindo que cada sopro leva embora um pouco mais do que não precisa ficar. Há uma serenidade quase palpável no jeito como as cores da manhã se misturam, verdes mais suaves, azuis que se dissolvem, dourados que se alongam como fios de seda. A sensação de segurança é total. Não há pressa, não há ruído que perturbe. Apenas o som das folhas se movendo com o vento, o toque leve do ar na pele e o coração batendo em um compasso tranquilo. É como se o mundo tivesse diminuído o volume, deixando apenas o suficiente para você saber que está vivo e protegido. Você fecha os olhos por um instante e deixa que as imagens da aldeia voltem, não como lembranças agitadas, mas como fotografias que se revelam lentamente. A fumaça dançando, as lanternas flutuando, a lua derramando luz sobre o rio. Tudo se encaixa e você entende que, mesmo longe, pode carregar esse estado consigo. E assim, com o corpo leve e a mente quieta, você deixa que o dia siga. A canoa partiu, mas a viagem continua dentro de você. O bloco final de 1.200 palavras começa como se fosse apenas a continuação natural dessa respiração lenta que você já carrega do fechamento. Não há quebra, não há anúncio. Apenas a sensação de que o som do rio que ficou para trás se transformou num murmúrio constante dentro de você. Um som que não precisa de localização, porque não vem de um ponto específico. Ele vem de todos. O corpo, acomodado, se ajusta sozinho, como um barco que encontra o balanço certo depois de muitos metros de correnteza. Cada músculo libera peso, primeiro nos ombros, depois nas mãos, até chegar aos pés. O chão, firme e silencioso, sustenta como a margem de um rio depois de um dia inteiro navegando. Os olhos fechados não são uma barreira, são um mergulho. Atrás deles, o dia que começou dourado ainda existe, só que em cores mais suaves, como se a floresta tivesse colocado um filtro de neblina sobre tudo. As árvores continuam eretas, mas suas copas parecem mais próximas, como se tivessem descido para ouvir a respiração de quem descansa. Você sente o cheiro da mata depois da chuva, um cheiro úmido, mas doce, com notas verdes que lembram folhas recém-rasgadas. É o mesmo perfume que esteve na clareira, no ritual da fumaça, no caminho das folhas flutuando sobre a água. Ele volta agora como lembrança que não exige esforço, e cada inspiração é um convite a permanecer um pouco mais. O som do vento é baixo, contínuo, e parece falar com a superfície do rio, que responde com pequenas ondulações imaginárias. O diálogo é lento e pausado, como se cada frase levasse minutos para ser dita. Você ouve as pausas e entende que, aqui, as pausas são tão importantes quanto o que se diz. A respiração se encaixa nesse compasso. O ar entra sem urgência, expande o peito como quem abre uma porta para a luz da manhã, e sai mais quente,
levando embora qualquer resto de tensão. É uma dança discreta entre corpo e mundo, sem público, sem pressa. Lá no fundo, a canoa ainda está em movimento, mas não para chegar a lugar algum, apenas para existir no balanço. As margens passam devagar, cobertas de verdes diferentes, pontuadas por flores que parecem acender sob a luz filtrada. Entre uma curva e outra, o reflexo do céu aparece na água, fragmentado por folhas e galhos, como se o rio carregasse pedaços de outro mundo. A cada curva, uma nova camada de silêncio se instala. Não é o silêncio da ausência de som, mas o silêncio cheio, aquele que contém todos os ruídos suaves em harmonia. Você percebe o barulho distante de uma ave cruzando o ar, o estalo discreto de um galho que cede sob o peso de algo invisível, o sopro da brisa que muda de direção. O corpo responde, afundando um pouco mais no estado de entrega. A mente deixa de buscar imagens novas e começa a revisitar, sem ordem, os momentos da aldeia. O colar de sementes batendo em ritmo calmo, a fumaça subindo em espirais caprichosas, a lua construindo caminho sobre a água, as lanternas se afastando até virarem pontos de luz quase invisíveis. Cada lembrança chega com textura, cor e som próprios. A fumaça tem o cheiro da resina, a lua, o silêncio espelhado. As lanternas, o som quase imperceptível do óleo queimando. Nada se apressa, nada compete. É como folhear um livro devagar, sabendo que cada página é suficiente por si só. Você percebe que, nesse espaço interno, o tempo não se comporta como lá fora. Minutos podem se estender como rios largos, e horas podem passar como o salto de um peixe. Não há medida precisa, apenas a sensação de continuidade, uma linha que segue suave, como o fio de água que corre mesmo quando ninguém observa. A respiração se aprofunda mais uma vez, e junto com ela vem a certeza de que não é preciso segurar nada. As imagens podem ir e vir. Elas conhecem o caminho de volta. A semente vermelha do colar, por exemplo, aparece e desaparece, ora na sua mão, ora no centro da roda na fogueira. Ela nunca some, apenas muda de lugar, como o peixe que você quase pegou. O calor suave do sol filtrado pela copa se mistura ao frescor da sombra, criando uma temperatura perfeita para permanecer. Não há desconforto, nem vontade de mudar de posição. É como se o corpo tivesse encontrado a medida exata entre firmeza e descanso. O vento muda outra vez, e com ele vem um som familiar. A chuva fina, começando sem pressa, batendo nas folhas grandes com um ritmo que poderia durar a noite inteira. Cada gota é um toque leve, e juntas formam uma melodia sem refrão. Você ouve como se fosse a primeira vez e, ao mesmo tempo, sabe que sempre esteve ali. A chuva cobre tudo com uma camada extra de segurança. Ela é como uma cortina que fecha ao lado de fora, deixando apenas o espaço protegido em que você está. As folhas respiram mais fundo, o chão bebe devagar e o rio parece mais lento, como se respeitasse o momento. Com cada minuto que passa, a linha entre corpo e ambiente se desfaz um pouco mais. É difícil dizer onde termina sua pele e começa o ar úmido, onde acaba o som do coração e começa o som da água. É uma fusão silenciosa, tranquila, que não precisa de testemunhas. No meio disso, uma memória distante vem sem ser chamada. O som grave, que não vinha de lugar nenhum, ouvido certa manhã na aldeia. Ele está aqui de novo, mas mais baixo, como se tivesse viajado apenas para lembrar que existe. Você o reconhece sem abrir os olhos, e ele se instala ao fundo, como parte da melodia da chuva.
O corpo agora está completamente entregue. Não há necessidade de ajustar a posição ou de pensar no que vem depois. O momento presente é tão vasto que não sobra espaço para outra coisa. A respiração continua no seu ritmo e o coração acompanha, como se ambos estivessem respondendo ao mesmo maestro invisível. A chuva se mantém, suave e constante. O vento às vezes aumenta, fazendo um som mais cheio nas copas, e depois volta a se acalmar. É como se o mundo estivesse regulando o próprio volume para manter o equilíbrio perfeito. Você sabe que poderia ficar assim indefinidamente. Não há urgência, não há relógio, não há estrada esperando. Só existe o agora, preenchido por sons suaves, luz filtrada e ar limpo. É o tipo de presente que não se embrulha, que só se percebe enquanto se vive. O rio, invisível atrás da cortina de chuva, continua seu caminho. Você não o vê, mas sente, no cheiro, na umidade, na temperatura leve que ele traz. É como o entrelaçamento de que o xamã falava. Não importa a distância, a conexão continua. E assim, sem precisar de encerramento formal, a cena segue. A respiração se mantém, a chuva persiste, e o corpo, completamente à vontade, flutua nesse estado como canoa em corrente mansa. A viagem não acaba, ela apenas muda de forma, continuando onde quer que você leve essa calma. Você não precisa abrir os olhos para saber que a luz mudou e que o mundo segue. Basta sentir que, dentro e fora, tudo está no mesmo ritmo. E é assim que permanece, leve, seguro e parte de algo maior, mesmo no silêncio absoluto.